Borley Rectory. A casa Borley foi construída em 1862 para o reverendo Harry Bull, mas a sua história notável começa em 1929, quando a família Foster se mudou para a casa. Eles logo começaram a relatar eventos estranhos e inexplicáveis, como aparições de figuras fantasmagóricas, sons e passos, objetos se movendo por conta própria e mensagens misteriosas escritas na parede. A casa fica localizada na cidade de Essex, além de ser vizinha da igreja em que Harry era o pároco. Harry Dawson Ellis Bull, nascido em 23 de novembro de 1833 e era o único filho do reverendo Edward Bull. Harry se casou com Caroline Sarah Foster, filha do reverendo Harry Samuel Foster. Harry teve diversos filhos e os nomes deles estarão aqui aparecendo na tela. Mas voltando a falar sobre a casa, próximo à casa Borley havia um local chamado Mosteiro Beneditino, aonde um monge morava, mas ele acabou sendo enforcado, pois havia saído com uma freira que também foi morta. Então já se percebe que aquela região não tem um histórico muito bom. Com Harry e sua família morando na casa Borley, algumas coisas estranhas começaram a aparecer. Ethel Mary, filha de Harry Bull, acabou relatando diversas coisas, passos, batidas e sons de água corrente, o que não fazia sentido algum, já que a casa não possuía encanamento. As batidas ficavam cada vez mais altas e mais fortes, e chegou ao ponto de até mesmo Ethel acabar recebendo um tapa no rosto. Harry também presenciou muitas coisas bizarras ainda. Segundo Harry, era possível ver uma freira flutuando e sumindo do nada. Ele também havia visto fantasmas sem cabeças e carruagens sendo puxadas por cavalos ao redor da casa. Após a casa ter sido alvo de vários relatos sobrenaturais, o investigador paranormal britânico Harry Price decidiu ir até a casa em 1929 para documentar algumas coisas. Antes de visitar o local, Price acabou passando em alguns pubs da região e pessoas afirmaram que a casa era realmente mal assombrada. Segundo o próprio Price, era a casa mais mal assombrada da Inglaterra. Price também disse: "Foi um dia para ser lembrado até por um investigador experiente, 16 horas de emoção." O jornal Daily Mirror publicou o relato e experiência de Price, que obviamente acabou deixando o caso ainda mais famoso. A SPR, Society for Psychical Research, acabou estudando o caso de acordo com o relato de Price. A SPR é basicamente uma organização sem fins lucrativos localizada no Reino Unido, com o objetivo de investigar alguns eventos tratados como psíquicos ou paranormais. A SPR foi criada em 1882, tendo como seu primeiro presidente Henry Sidgwick. E uma curiosidade é que a SPR foi a primeira organização criada com esse objetivo no mundo. A SPR já investigou diversos casos ingleses, e dentre eles um dos mais famosos, o caso de Enfield. Após analisar o que Price havia relatado, a SPR descartou algumas coisas por achar que não era verdade, que fez o relato de Price não ser levado tanto a sério por especialistas paranormais. Voltando a falar sobre o Henry Bull, o mesmo acabou morrendo em 9 de junho de 1997, fazendo a casa ficar vazia esperando por algum outro morador. Um ano depois, um reverendo chamado Guy Eric Smith acaba se mandando para a casa junto de sua esposa. E adivinha o que aconteceu? Pois é, o casal acabou se deparando com algumas bizarrices também. Luzes, passos e até aquela mesma carruagem que Harry havia visto, a esposa do reverendo também havia avistado. Mas de tudo que esse casal já viu, a coisa mais bizarra foi um crânio encontrado pela própria esposa do reverendo enquanto ela limpava o armário. O casal então decide chamar a SPR para relatar os casos, e a SPR decide enviar um repórter no dia 10 de junho de 1929. E aí entra o Harry Price, citado anteriormente. O casal então decide deixar a casa um mês depois, no dia 14 de julho de 1929. Mas em 16 de outubro de 1930, mais um reverendo decide morar no local. O reverendo se chamava Lionel Algernon Foster, junto de sua esposa Marianne e sua filha adotiva Adelaide. E com essa família também não foi diferente, só que no caso dele foi até um pouco pior. Isso porque a filha foi atacada por alguma coisa e presa em um quarto, além de ser arremessada pedras e garrafa na casa. A esposa também relatou ter sido jogada na cama, então basicamente a família estava sofrendo um poltergeist. O reverendo tentou até mesmo fazer um exorcismo na casa, mas não adiantou nada e eles ainda continuaram sofrendo com os acontecimentos. Isso fez o local ficar ainda mais famoso e atraiu a atenção de vários outros pesquisadores paranormais. E após a casa passar por algumas investigações, os investigadores disseram que algumas coisas faziam o caso se tornar um pouco suspeito. Até mesmo Marian acabou confessando que alguns acontecimentos foram forjados, mas que ela realmente acreditava que havia algo sobrenatural naquela casa. Marian confessou que forjou alguns acontecimentos para tentar encobrir a traição que havia cometido com seu marido. E 8 anos depois, a casa acabou pegando fogo, dando fim ao edifício, mas não aos acontecimentos paranormais. E essa é a história de Borley Rectory, considerada a casa mais mal assombrada da Inglaterra.